Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do leite. Primeiro, o que aconteceu ao longo desse mês de março, principalmente nos pagamentos na captação do leite em fevereiro. E daqui para frente, o que deve acontecer? Será que entraremos num período de entre safra, reação de preços? Para tanto, nós vamos até Bebedouro conversar com a Juliana Pila, da Scott Consultoria, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro, Juliana. Olá, Braga. Olá a todos que nos assistem. O prazer é todo meu em estar participando com vocês. Bom, começo perguntando exatamente sobre o comportamento de preços no mercado do leite. Primeiro, fazendo balanço, olhando o retrovisor, né? Para a gente olhar daqui para frente como é que fica. Mês de março teve pelo menos uma recuperação aí nas cotações do leite pago em fevereiro, captado em janeiro, né? Na verdade foi isso, né? E agora o que está sendo pago é o leite captado no mês de fevereiro, né? Deixar bem claro isso, né, Juliana? Exatamente, Braga. Então, o pagamento que foi realizado agora em março, referente ao leite entregue em fevereiro, nós tivemos a segunda alta consecutiva aí no preço do leite pago ao produtor. Se a gente considerar a média Brasil, que são os 18 estados que a Scott Consultoria faz o levantamento, nós tivemos uma alta de 2,8%, que corresponde aí a mais ou menos 7 centavos por litro. Na média Brasil, o litro do leite está cotado em R$ 2,50. E esse aumento de preço, né, ele vem acontecendo em função de uma menor oferta no campo. Né? Agora a gente já começou nesse período de outono, né? Já começa o período de entre-safra, principalmente aí na região do centro-sul, né? Então a região sudeste e também o sul do país já começa a ter uma produção um pouco menor nesse período. E junto a isso, né, os custos de produção da atividade estão com o terceiro mês consecutivo de aumento. Então isso acaba desestimulando, né, o produtor a fazer investimentos na atividade e o que acaba colaborando aí para essa menor produção e, consequentemente, alta nos preços. Bom, quando você fala de custo de produção, coloque-se nessa conta os preços do milho, que deram uma estilingada também, né? Exatamente. O que vem pesando mais no bolso do produtor, dentre todos os insumos, né, que estão aí dentro desses custos, é principalmente os relacionados à alimentação, que acabam sendo puxados aí pela alta do milho, né? A gente teve uma alta considerável no preço do milho, a gente está tendo uma demanda bastante ativa por esse cereal, né? E ainda, né, não começamos a colheita aí da segunda safra, que a gente espera que dê uma amenizada aí nos preços do milho daqui para frente. Bom, período do ano, outono já começou, ainda está irregular em algumas regiões, mas vem aí, as temperaturas vão cair, e geralmente a captação também cai nesse período, né? Mas aí o produtor ele tem que se precaver, né? Montando toda a alimentação, suplementação. Os custos disparam. Será que esses custos vão ser compensados com preços mais altos na outra ponta também? Será? Se a gente considerar como base agora o mês de março, a gente já vê um achatamento das margens do produtor de leite, né? Segundo o nosso levantamento, né, o índice de custo calculado pela Scott Consultoria teve um aumento de 3% em março em relação a fevereiro, enquanto o preço do leite pago ao produtor subiu 2,8%, ou seja, a margem ela já vem se achatando. Então, se a gente tiver, apesar, né, das expectativas positivas aí, pensando na remuneração do produtor nos próximos pagamentos, se os custos continuarem subindo de forma mais acentuada, esse investimento na atividade aí deve diminuir e pressionar ainda mais essa margem do produtor. Todos os anos a gente vê, nesse período mais frio, né, esses custos mais elevados, um achatamento nos preços pagos, né, os valores pagos ao produtor. Muitos têm, no levantamento que vocês fazem, falado, pô, eu não sei, eu sou resiliente até certo ponto, né, não dá para aguentar toda essa situação. Desiste da atividade ou ainda continua sendo resiliente, né, continua mantendo a atividade, às vezes, lógico, com a principal renda familiar. Muitos estão desistindo ou não? Ou a cada ano que passa, nós temos uma oscilação do humor do produtor nesse sentido? Bom, Braga, a gente acompanha, né, os números do censo do IBGE, que apesar aí
de ser defasados, né? Os últimos que a gente vem acompanhando, a gente viu um número de produtores de leite diminuindo. No entanto, né, a produção, quando a gente vai acompanhando esses números, apesar do menor número de produtores na atividade, a produção ela vem crescendo, né? Ou seja, quem está ficando realmente na atividade, está se especializando, está aumentando a produção. E lembrando, né, que a remuneração do produtor de leite ela está muito relacionada com a quantidade de leite entregue, né, nos laticínios e também com relação à qualidade. Então, eles acabam recebendo uma bonificação a mais, dependendo da quantidade e também dependendo da qualidade. Então, aqueles produtores que são mais resilientes e estão permanecendo nessa atividade, eles estão aí aumentando a sua tecnificação, aumentando a sua produção para aí compensar esses aumentos de custos que a gente vê ano a ano. Bom, e esse aumento da produção deve-se também à questão da genética. Tem melhorado muito, né, nesse caso, para alguns animais, né, algumas vacas, né, produtoras de leite aqui no Brasil, né? Essa média tem aumentado, só por curiosidade, de um ano para o outro, tem notado essa diferença, né, esse aumento na produção individual por cada animal, as raças que aí estão, Juliana? Sim, quando a gente acompanha, né, esses números de vacas ordenhadas também, né, também dados divulgados pelo IBGE, a gente percebe que o número de vacas ordenhadas também, né, vem diminuindo, ou seja, com esse número de animais diminuindo, o número de produtores diminuindo e a produção crescente, isso também tem a ver aí com a genética desse rebanho, né, e com investimentos pensando em toda a sanidade animal. Bom, e do outro lado, o lado consumidor, né? O produtor ele tem acompanhado, lógico, fornecido o melhor daquilo que é possível na propriedade, com o laticínio, por sua vez, né, para outra ponta, o atacado, o varejo. Né? Há um consumo, uma diminuição no consumo de leite, continua aumentando, continua equilibrado, né? Porque se tem um aumento muito forte na ponta consumidora, isso reflete também para a indústria e, por sua vez, aquilo que é ofertado para o produtor, né? O consumo continua aquecido, diminuiu, inflação está aí. Como é que está essa situação? Bom, analisando o ano de 2024, né, que como eu comentei, a gente teve um aumento na produção em 2024 frente a 2023, e mesmo assim, quando a gente analisa os números do preço do leite pago ao produtor, a gente viu uma recuperação em 2024 também em relação a 2023. E muito, né, dessa recuperação, ela está em cima aí de uma demanda que foi bastante crescente aí o ano passado. O que a gente vê, né, aí nas entrelinhas, acompanhando as notícias do setor, né, é que ultimamente, né, a população ela vem buscando alimentos mais saudáveis, né, e o leite em si é um alimento bastante rico em proteínas, em vitaminas e também, né, tem sido aí apresentado novas versões, né, novos produtos como o iogurte zero, zero lactose ou enriquecido com outras vitaminas, né? Então, esses lácteos em si vêm aí melhorando aí o consumo. Mas quando a gente começa a analisar mais pontualmente, como eu citei, né? O ano passado foi um ano que a gente teve uma recuperação nos preços do leite em função aí de uma demanda. E isso agora tem sido repassado mais para as gôndolas do supermercado, né? Então, a gente agora, nesse começo de ano, a gente está sentindo uma demanda um pouco mais travada, né? O consumidor já tem sido um pouco mais resistente para alguns produtos, principalmente para aqueles de maior valor agregado. Então, a gente tem que ir acompanhando o mercado aí até onde a gente consegue esticar aí esse fio de preços, tanto do produtor repassando aí para as gôndolas. Mas, de modo geral, né, a nossa expectativa aí, né, é claro que a gente tem que acompanhar a inflação, os preços, como que vão ficar, mas, de modo geral, a gente espera aí uma demanda positiva em 2025, em função aí dessa melhora no consumo de um consumidor buscando produtos mais saudáveis. Um alimento completo, sem dúvida nenhuma, o leite, né? Agora, um problema que acompanha o produtor, né, a produção de lácteos aqui no Brasil é a importação, né, principalmente do leite em pó.
Nós temos ainda um volume muito alto, porque o ano passado bateu recorde de importação, né? Será que vai se repetir a mesma história? Há necessidade de importar tanto, mesmo que a gente tenha esses preços um pouco mais equilibrados aqui para o mercado interno, né? Ano passado teve muita importação de leite, principalmente leite em pó. Será que vai repetir a mesma história esse ano, Juliana? Esse começo de ano, né, de 2025, as importações de produtos lácteos pelo Brasil ainda continuam aí crescentes, né? Se a gente fizer um comparativo mês a mês em relação a igual período do ano passado, a gente está tendo um incremento aí nas importações, nas compras brasileiras no mercado internacional. Isso acontece, né, como você mesmo comentou, né, em função da competitividade desse produto internacional, é mais em conta frente aqui o produto brasileiro, né? E né, o que a gente chama atenção é que a partir de agora, né, nós importamos produtos lácteos principalmente dos nossos vizinhos, né, da Argentina e do Uruguai. E agora, nesse período, assim como principalmente aqui na região sul do Brasil, agora eles também entram no período de entre-safra, ou seja, a produção nesses países também deve começar a diminuir. Então, em função disso, os preços lá fora também devem começar a ter uma reação e, consequentemente, começar a ficar menos competitivo para a gente importar. Então, as expectativas, pensando aí nesse aumento de preços no mercado internacional, a expectativa é que a gente comece a importar menos agora daqui para frente. Agora, só uma curiosidade: a Nova Zelândia ainda continua sendo referência na formação de preços mundial, né, dos lácteos no mundo, continua essa referência, né? E por que que tanta atenção para a Nova Zelândia nesse sentido, né? Como um termômetro, né, dos preços dos lácteos no mercado internacional. Por que disso, Juliana? Bom, é porque a Nova Zelândia, né, eles são um dos principais países exportadores de leite, né? Então eles acabam tendo essa balança aí no mercado internacional, né? Então a gente acaba acompanhando aí os leilões de GDT, que é basicamente aí os preços dos lácteos lá na Nova Zelândia. Então, só que a gente cabe destacar, né, que a gente importa, pensando em Brasil, a gente importa aqui dos nossos vizinhos, tanto pela facilidade, né, de proximidade e transporte e tudo mais, como também em função do acordo do Mercosul, né? Então a gente acaba não tendo a inclusão de tarifas aí para a importação desses produtos. Então a gente acompanha esse mercado no cenário internacional, os leilões de DT, mas e que influenciam, é claro, né, principalmente os preços no mercado internacional, mas quando a gente vai colocar esse peso na balança das importações brasileiras, a gente tem que acompanhar os preços aqui dos nossos vizinhos. Agora, só para poder finalizar contigo, lógico, diante dessa situação, o produtor ele teve que, não digo se reinventar, né, mas buscar alternativas para poder enfrentar esses custos de produção em alta, né, o mercado que às vezes não remunera de uma forma justa. Ele tem investido mesmo na produção de derivados, queijos. Isso tem sido uma prática mais comum. Marcas próprias, por exemplo, em alguns laticínios, né, alguns produtores individualmente. Existe ainda essa busca ainda para poder agregar valor ao leite, lógico, independentemente de ser um produto, como nós dissemos aqui, um alimento, né, completo, mas ele está buscando alternativas nesse sentido, produção de queijos, né, de referência. Isso tem sido mais comum também, Juliana? Bom, na verdade, não, o produtor de leite ele está produzindo mais uma commodity, né? Mas é claro que os grandes produtores aí, quando a gente pega os principais hoje produtores do nosso país, os grandes produtores, eles acabam tendo produtos da marca própria, mas aí é um investimento muito grande, né, para conseguir fazer essa produção independente de produtos lácteos, né? Então, o que a gente assiste bastante, né, são os laticínios mesmo, as próprias empresas investindo aí em novos produtos e isso acaba dando aí um pouco de margem para ela conseguir remunerar melhor o seu produtor. E é lógico, aquele recado final, né? Aquele recado final para o produtor que nos acompanha, né? Qual a expectativa que ele deve ter? Será que ele tem que ficar ainda, né, acompanhando toda essa movimentação? Qual a expectativa de preços agora com essa entrada, né, do período de entre safras, né? Com esses custos de produção que aí estão? Como é que você avalia nesse recado final para o produtor?
Bom, a nossa expectativa, né, conforme a gente comentou lá no comecinho da nossa conversa, a expectativa agora para os próximos meses é de aumento do preço do leite pago ao produtor, justamente por essa menor oferta no campo, né? Mas, né, o que a gente destaca aqui é que o produtor de leite ele tem sempre que acompanhar, principalmente os custos de produção, né? A gente tem que acompanhar preço do milho, preço de exportação, o que está acontecendo nesse mercado internacional para conseguir fazer compras em momentos mais favoráveis, né? Porque o que a gente está assistindo agora é uma remuneração para o produtor um pouco maior, mas os custos estão subindo em maior proporção. Porém, aquele produtor que fez a aquisição no final do ano passado está tendo uma relação de troca positiva, já que o preço vem subindo agora. Então, fazer compras estratégicas, né, em momentos mais favoráveis acaba aí melhorando a margem desse produtor. Então, é sempre importante acompanhar aí as diversas cadeias que acabam envolvendo a pecuária leiteira. Olha, se você não tivesse compromisso, eu estendi essa nossa conversa por mais uma hora, né? Mas eu te agradeço e só aquela perguntinha sempre que fica, né? Nós tínhamos antes Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, com as bacias leiteiras, né? E hoje o leite é produzido a pasto em outras regiões, onde o alimento, né, a suplementação é mais barata, né? Principalmente nesse período. Tem alguma região que está se destacando na produção de leite, além dessas que nós falamos, da região sul, sudeste, né? Parte principalmente do estado de Minas Gerais, Santa Catarina no sul, né? São Paulo, Centro-Oeste, tem algum destaque, por dizer assim? Você identificou algo nesse sentido também, de um aumento da produção de leite? Isso, quando a gente analisa aí a produção de leite, né, é claro que esses estados que você citou, eles acabam ainda estando no topo aí dos estados principais produtores, mas quando a gente vai olhando lá para baixo, né, quem está, os estados lá da metade para baixo, aqueles que vêm apresentando um maior crescimento nos últimos anos, são justamente os estados lá do Nordeste. A produção de leite, ela vem crescendo aí em números bastante interessantes no Nordeste do país, quando a gente analisa aí de modo geral. No Nordeste do país, né? Olha só, né, que dado interessante que você está trazendo aqui para a gente. Algum estado específico, alguma região, lógico, Nordeste, alguma região do Mato Piba, Cealba, qual que é o estado que está mais produzindo lá hoje, né? Assim, né, a grosso modo, Juliana. Eu não tenho os números aqui em mãos agora, Braga, mas um estado que se destaca bastante lá no Nordeste com relação à produção aí nos últimos anos e que vem investindo principalmente, a gente estava falando em genética, né, que tem um rebanho de genética bastante boa, né, pensando na pecuária leiteira, é Pernambuco. Pernambuco tem uma produção crescente aí nos últimos anos e tem feito investimentos em tecnologia que tem dado esses resultados positivos aí nos últimos anos. Juliana Pila, direto da Scott Consultoria, uma tarde com sol, terça-feira, dia 4, dia 1º de abril, dia 4, parece dia da mentira, né? Dia 1º de abril de 2025, conosco, a quem eu agradeço a participação, deixo um abraço a toda a equipe, ao Cides Torres, e muito obrigado mais uma vez pela tua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Juliana, Eu é que agradeço, não somente eu, mas toda a Scott Consultoria está sempre à disposição. obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que nossas entrevistas estão nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Lembrando mais uma vez a todos que você tem 7 dias de graça, né, uma degustação para poder depois fazer parte desse grupo, desse seleto grupo de produtores mais bem informados desse nosso Brasil, no clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.